Um, dois e o que vem depois? Já estamos no ar, Pinho. Então, três. Bom dia a todos. Sou Gigi Cavalieri, presidente da DCE São Paulo. Hoje, dia 15 de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao café da manhã virtual da DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa de São Paulo. Agradecemos a audiência de vocês e a disponibilidade do Cássio Casseb, que nos apresentará e irá nos falar sobre o impacto da ação social das empresas. Convidamos o Padre Valdeir, que é o assessor espiritual da DCE, para nos inspirar com a sua acolhida. Bom dia, Padre Valdeir, bom dia, Pinho, Cássio e João Carlos. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler um trecho do Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas. Jesus ainda continua com os ais, né? Expressão forte. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas, e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes que os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, Jesus sempre fez o anúncio da verdade, né? E a essência realmente, que é a essência do seu ministério, a verdade, né? Ele é a verdade. Né? E anunciar a boa nova sempre significou para ele defender realmente os direitos daqueles que são os mais necessitados, os marginalizados, né? E aqueles que são considerados realmente os filhos adotivos, né? Porque o filho do pai é Jesus, nós somos os filhos adotivos, né? Então, o Senhor vem para nos dar essa dignidade agora de sermos não mais os filhos adotivos de Deus, né? Mas sermos irmãos de Jesus Cristo, né? E a salvação, ela passa a ser estendida a todas as pessoas, né? E principalmente aqueles que são os mais necessitados, né? E isso realmente incomodava as pessoas, né? Por isso que Jesus vai proferir os ais, porque a pessoa de Jesus passa a incomodar, né, aqueles que realmente detinham o poder e detinham a lei na mão. Por isso que ele sempre se refere a essa questão da lei. Olha, vocês pegassem a lei e tomassem a chave da ciência, ou seja, vocês é que mandam, vocês é que fazem, vocês é que determinam. Só que vocês criam leis, ou seja, que vocês não são capazes nem de cumprir, né? Eu acho que isso talvez seja um dos erros da humanidade hoje, e principalmente dentro das empresas, é a criação de leis que nem o patrão é capaz de cumprir, mas ele cria lei, né? Eu acho que Jesus aqui não está falando só para aquele povo daquela época, ele está falando para nós hoje. Como é que nós estamos lidando hoje, né? Ou seja, depois, uma outra coisa que Jesus nos chama diante desse evangelho é a questão da humildade, né? E aceitar também aqueles que tendemos a rejeitar, né? A gente tem uma tendência a rejeitar algumas pessoas, a rejeitar aqueles que não pensam como nós, a rejeitar aqueles que muitas vezes não agem como nós, né?
tem até alguns ditados populares que são perigosos, né? Ou seja, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Ou seja, não é assim, né? Ou seja, porque eu estou do lado de uma pessoa que é uma prostituta, eu sou prostituto. Eu estou do lado do ladrão, eu sou ladrão. Não é isso, né? Então, ou seja, nós temos uma certa tendência em rejeitar, ou seja, as pessoas, e hoje o Evangelho nos convida realmente e nos mostra que todas as pessoas são destinatários da mensagem da Boa Nova do Reino de Deus, né? Então, que nós saibamos realmente reconhecer, né, dentro do nosso coração a necessidade de a gente viver a lei maior, né, que é a lei do amor, né? E eu digo que só a fé e a esperança pode nos libertar de todas as outras leis, né? Porque aquele que vive a fé e a esperança, ele se abre ao amor. Senhor onipotente, Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final. E que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigentes cristãos de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo a eles por dia com nossas atividades, ascendamos todos juntos a escala, pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Padre Valdeir, pelas suas sempre sábias palavras aí. Que a gente tenha menos leis e mais humildade, né? Vamos por esse caminho. Como muitos de vocês já sabem, a DCE é filiada à Uniapac Internacional e está presente em vários estados do Brasil. E hoje nós temos a honra de receber o presidente da DCE Brasília, João Carlos de Almeida, que rapidamente nos falará um pouquinho sobre a DCE. Bom dia, João Carlos. Obrigada a você aí diretamente de Brasília. Por favor, abra o seu áudio e nos conte aí um pouquinho sobre a DCE, para que as pessoas possam ir conhecendo e se interessando pelo trabalho que a DCE realiza. Bom dia a todos. Obrigado, Gigi, pelo convite para fazer essa abertura, falando um pouco da DCE. Parabéns a você pela eleição como presidente da Uniapac na América Latina para o período 2020 a 2023, ocorrido na semana passada. Padre Valdeir Pinho, que convidou o nosso palestrante, Dr. Cássio Casseb, por ter aceito o convite, tratando de um tema tão importante quanto esse, o impacto da ação social nas empresas. E falando em social, eu gostaria de começar fazendo um histórico rapidamente, um documento muito importante da Igreja, que no final do século XIX, o mundo ainda sentia os impactos da Revolução Industrial, que começou em 1760, na Inglaterra, e teve várias fases, né, várias ondas. A mudança do modelo econômico de um sistema basicamente agrário para um de fabricação de produtos com uma certa escala, através de máquinas, trouxe benefícios para a humanidade, mas também problemas de ordem social, já que muitas das fábricas exploravam a mão de obra, incluindo mulheres, crianças, que muitas vezes trabalhavam 15 horas em condições precárias, né? Isso fazia com que as desigualdades aumentassem. Diante dessa realidade, o Papa Leão XXIII, em 1891, lançou a encíclica Rerum Novarum, que pela primeira vez num documento da Igreja aborda de forma clara e objetiva a questão social, dando início ao que nós chamamos hoje da doutrina social da Igreja. Destacamos que a Igreja sempre teve e tratou da questão dos pobres, até pelos ensinamentos de Jesus, mas assim da forma, sobre o aspecto da questão social, foi a primeira vez a Rerum Novarum, né? Mais à frente, no século XX, o mundo viveu grandes conflitos no início do século XX, né? A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 18, quando nesse intervalo ocorreu também a Revolução Russa, em 17, que confrontava
que se confrontava com o capitalismo, cerceando a liberdade das pessoas. Logo após a guerra, e inclusive a história mostra que, disseminada até em função da guerra, veio a grande pandemia da gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas, né? É interessante até a gente revisar isso, que são situações que nós estamos até vivendo hoje, né? E isso de 1918 a 20. 9 anos depois, nós tivemos a Grande Depressão Econômica no mundo, que começou nos Estados Unidos, né? Em função da quebra da economia americana, em 1929. Interessante que 2 anos depois, né, o Papa Pio XI, para comemorar os 40 anos da encíclica Rerum Novarum, lança uma carta encíclica chamada 40º ano, comemorando os 40 anos. E nesse mesmo ano, 1931, na Bélgica, empresários católicos se reúnem, né, para tratar essa questão da doutrina social da empresa, e pela primeira vez no mundo se fala sobre responsabilidade social de empresas. Isso aconteceu na Bélgica, em 1931, e foi criada, então, a associação, a União Internacional das Associações de Dirigentes Cristãos de Empresa, a Uniapac. Hoje, a Uniapac está presente em mais de 40 países, com mais de 25 mil líderes empresariais, e no Brasil chegou em 1961, em São Paulo, por iniciativa de empresários católicos. Hoje, as ADCEs no Brasil também, além de, pode ter sua maioria católica, mas acolhe todas as pessoas que se interessem pelos nossos princípios e valores. Então, podemos dizer que temos uma visão ecumênica, né, dessa questão. Então, foi criada em 1961 em São Paulo, né, por empresários paulistas, e inclusive um deles, o pai da Gigi, do Sérgio Cavalieri, o Sérgio, presidente da DCE Brasil. Então, nós estamos nas principais cidades do país. Defendemos empresas éticas, competitivas, socialmente responsáveis e sustentáveis, onde o ser humano é o centro da ação, já que empresa tem a ver com pessoas, né? O centro das ações. Zelamos pelo bem comum quando nós tratamos essa questão da responsabilidade social e da sustentabilidade. O nosso principal programa de formação é o Empresa com Valores, né? Que foi desenvolvido em parceria com a DCE Brasil e CNBB, que trata de estudar os ensinamentos sociais cristãos, colocando-os em prática nas nossas atividades empresariais. Só para dar um exemplo rapidamente, normalmente são módulos, né, aplicados periodicamente, na média de 15 em 15 dias, com duração de 1h30, de acordo com a necessidade, de acordo com a vontade da empresa, dos seus executivos, do dono da empresa, chamando os colaboradores também para participar. Então, só a mensagem final: se você não conhece a DCE, procure uma das nossas regionais nos nossos sites, né? Como eu falei, tem inspiração católica, porém acolhemos a todos de forma ecumênica, né? E queríamos dar mais uma mensagem para encerrar. Como nós vimos esse histórico inicial do século XX, né? A nossa vida pessoal, a nossa vida empresarial, ela passa por ciclos, né? Então, vocês viram que tivemos a gripe espanhola naquela época, Primeira Guerra Mundial, tivemos a Grande Depressão. E estamos vivendo um momento também complicado, um momento de insegurança e de incertezas, né? De dificuldade. Mas nós não podemos desanimar. Nós que temos essa visão cristã, temos que nos fortalecer na nossa fé, na nossa esperança, confiando sempre na palavra de Jesus, que ele disse: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se estamos juntos com ele, nós venceremos também, independente de qualquer situação. Então, só para encerrar, hoje a igreja comemora o dia de Santa Teresa d'Ávila, que ela interceda por todos nós, em especial pelo nosso palestrante, o Dr. Cássio Casselli. Muito obrigado. Ei, João, muitíssimo obrigada aí por esse overview, né? Esse histórico não só da DCE, mas de toda a situação do mundo, e que a gente vai vendo aí que as coisas são meio cíclicas, né? E principalmente por essa mensagem de esperança, e que Santa Teresa nos inspire, que nos faça cada vez
mais confiantes e com fé. Hoje nós estamos com um formato um pouco diferente, vocês podem perceber, um pouco mais dinâmico, com vários convidados. E agora peço ao Pinho, Luiz Antônio Tavares de Pinho, nome mais pomposo, né, Pinho? Mas para nós aqui muito nome. Caso, muito nome. Muito nome e para uma pessoa muito, muito boa e de grande dinamismo, né? Que o Pinho é diretor da DCE São Paulo também e foi o intermediador para nos trazer o Cássio para essa fala, por isso eu peço que o Pinho faça aí a apresentação do Cássio. Por favor, Pinho. Pois não. Antes de mais nada, obrigado, Gigi. Bom dia a todos que estão aqui, o Advaldeir, o João Carlos, o Cássio e a todos que estão nos ouvindo aí. Antes de mais nada, eu gostaria primeiro de agradecer ao Cássio pela pronta atenção e por prestigiar nosso café da manhã, né? Eu e o Cássio já nos conhecemos há algum tempo, mais ou menos, né? Em 78 nós nos formamos em engenharia de produção na Poli, e daí para frente cada um fez a sua carreira. O Cássio fez uma carreira também de mercado financeiro de muitos anos, com muito sucesso, e em grandes empresas ali no mercado financeiro, como vocês viram no CV resumido que foi passado, para vocês terem uma primeira ideia, né? Ele sempre teve muita atenção à responsabilidade social das empresas. E um fato marcante é que, por iniciativa própria, ele criou, né, ele idealizou, fundou e implantou o Reciclar, que é o Instituto de Reciclagem do Adolescente, né, que ele vai nos dar mais detalhes aí, né? Bom, a ideia é que ele vai nos apresentar, né, a sua visão desse momento econômico que nós estamos passando, como o João Carlos falou, que é um momento bem difícil, apesar de na história já também ter acontecido outros casos semelhantes, né, e ver qual o impacto, né, deste momento, dessa situação econômica que estamos vivendo, nas atividades sociais das empresas e do próprio Reciclar. Tá? Essa é a ideia. Então é isso aí, Cássio. Obrigado mais uma vez e vamos lá, ok? Obrigado, Pinho. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês. Eu queria começar contando uma historinha real. Numa das empresas onde eu sou conselheiro, nós começamos a ver que estava acontecendo um turnover muito forte, uma perda muito forte de pessoas jovens. Os nossos pais, eles ficavam 30, 35 anos na mesma empresa. Faziam de conta que trabalhavam, os caras faziam de conta que pagavam e ficava tudo por isso mesmo. A minha geração, que está com 60 e poucos anos, trocou de emprego a cada 6 anos. A geração que está com 40 anos hoje trocou a cada 4 e a nova geração está trocando a cada 2. Como é que será que vai ser a próxima? Será que ela vai trocar a cada 1? Ou ela vai voltar a ficar 30 anos na mesma empresa? Isso me lembrou o Einstein, que quando perguntaram para ele como é que seria a Terceira Guerra Mundial, ele respondeu assim: a terceira eu não sei, a quarta a pau e pedra, porque não vai sobrar nada, né? Então, a gente começou a perceber uma mudança muito grande na cabeça dos jovens. E a gente ficou preocupado nessa empresa, principalmente com aqueles que a gente realmente considerava valores, pessoas que a gente tinha contratado certo, estavam investindo, treinando e eles iam embora muito fácil. Algumas coisas por tipicidades desta geração. Eles não são resilientes, eles veem uma dificuldade, a tendência natural deles é simplesmente trocar de emprego em vez de ver naquilo um desafio e tentar consertar. Como se no outro emprego não fosse encontrar dificuldades ou pessoas difíceis ou isso ou aquilo. Mas a gente resolveu fazer uma pesquisa mais a fundo e descobrir o que é que esse jovem quer. Falar, será que nós não estamos dando moeda errada para eles e por isso que eles não estão ficando? Quando nós fizemos alguns grupos de trabalho e pesquisamos os jovens e descobrimos que eles queriam 3 coisas. Um é ter certeza que a empresa sabe onde ela quer ir. O 2 e aliás esse devia ser o 1, porque é o mais importante de todos, eles querem ser ouvidos. Eles querem ser ouvidos. E o terceiro é que a empresa tenha algum grau de responsabilidade social, não vise só lucro. Bom, nessa empresa nós passamos a fazer o seguinte, pegar toda a molecada, botar numa sala de 3 em 3 meses, o presidente falar 15 minutos, dar o microfone para eles e ficar rouco de tanto ouvir. E passamos a engajar a empresa numa causa social. Ninguém mais sai. Ninguém mais sai, resolveu.
Então, quis citar isso porque eu acho que está havendo uma mudança na consciência social de baixo para cima nas novas gerações. Isso é muito saudável. A nossa geração, ela pensava, ela tinha as fases da vida de uma forma muito bem delineada. Eu quero aprender, ganhar dinheiro, ter poder, ter prestígio, ter qualidade de vida com desafio intelectual. E chega um momento em que você quer retornar à sociedade de alguma forma. Você quer participar, você quer doar, você quer retornar à sociedade e ter uma maneira de, seja montando uma ONG, seja participando de coaching para jovens, seja dando aula, mas de alguma forma você quer retornar. Essa geração, ela quer quase que tudo ao mesmo tempo. Desde um primeiro momento, ela quer trabalhar, ela quer aprender, mas ela já quer doar, ela quer participar de movimentos sociais, ela tem uma demanda nesse sentido na origem. Isso é uma coisa que dá muita esperança de que o ser humano próximo venha melhor do que os anteriores e a gente possa ter começa uma mudança da sociedade de baixo para cima. Vamos guardar esse ponto, falar um pouquinho da conjuntura e depois a gente volta. Tempos conturbados. A gente sempre acha que não dá para ficar mais conturbado do que era e parece que cada vez fica mais conturbada a sociedade e a vida, né? Nós estamos conturbados no exterior e no Brasil. Lá fora, o grande braço de ferro é a China rompendo a hegemonia americana e isso vai levar anos e vai acontecer. Então, é um braço de ferro que vai acontecer, vai ter ciclos a todo momento, vai ter novidades a todo tempo, a gente vai se acostumar e viver com isso. Mas existe um momento de curto prazo muito importante, que são as eleições americanas. O Brasil se alinhou, Bolsonaro, Trump, dentro de uma linha de pensamento de sentir uma certa identidade entre um e outro, e a colheita para o Brasil disso foi zero. Ou seja, ele não é que ele não deu nenhum privilégio. O Brasil foi simplesmente deixado de lado em todas as coisas pelos Estados Unidos esse tempo todo. Então, esse alinhamento entre eles não teve nenhum valor para o Brasil até o momento e nem deve ter. O Biden é muito mais difícil do que o Trump, mas não é louco, não é desequilibrado. Ele simplesmente é um cara alinhado com os democratas que são mais pragmáticos e são mais linha dura. No discurso dele, no primeiro debate, ele citou 3 países, um deles o Brasil. E colocou muito claramente, ele falou assim, eu por mim sentava com eles e falava o seguinte, tá bom, vocês querem apoio para preservar a Amazônia? Eu dou 30 bilhões. Só que vocês vão se comprometer com essas 10 coisas aqui. Quer dizer, será que não é muito melhor para a gente ter alguém que joga limpo, que joga de frente, do que alguém que apoia, dá tapinha nas costas e deixa tudo por isso mesmo? A conta vai ser cara? Vai. Mas pelo menos a gente vai saber quanto ela custa, a gente vai saber como é que ela funciona. Então, assim, o Biden está subindo, está com mais de 60% dos votos. Uma das empresas da qual eu sou conselheiro é o Banco Morgan Stanley, há 11 anos. E sou conselheiro da Principal Financial Group, que é um grupo gigantesco dos Estados Unidos também. Então, sigo a economia americana de perto. Toda a tendência é que realmente o Biden ganhe. Isso vai ser mais difícil para o Brasil, sim, mas talvez traga resultados reais. Às vezes a gente olha e fala, pô, mas isso aí não é ingerência no país? Talvez até seja. Mas você acha que influência política não é ingerência também? Talvez jogar de uma forma mais transparente na mesa seja mais fácil e leve a resultados melhores, já que o resultado até agora foi zero. Aí a gente vem na conjuntura interna. Está curioso, né? Bom, esse caso da pandemia no mundo inteiro levou a gente para patamares diferentes de discussão em diversas frentes. Hoje se discute demais que mercados vão mudar, que mercados não vão mudar, que mudanças são mudanças que vieram para ficar, que mudanças são mudanças que vão ficar só no curto prazo. Isso dava 3 horas de papo. Mas o fato é um momento muito profundo e que, pelas características dele, eu vejo minha mãe, que tem 96 anos, falar, pô, mas nem na guerra foi assim. Você é obrigado a se isolar mais, e isso te obriga a pensar. Isso te obriga a questionar. Isso te obriga a reavaliar valores, reavaliar
maneira de se colocar na vida. E o momento político também é muito confuso. Nós tivemos uma alternância da esquerda para a direita e todo o cenário hoje trabalhando diretamente para 2022. A própria discussão de segurar o projeto de renda mínima semana passada, porque está perto da eleição municipal, e o Bolsonaro quer varrer o PT do Nordeste, então quer aproveitar essa eleição para fazer isso, então não queria nesse momento mexer em nada, mostra que a política vem antes de toda e qualquer outra coisa no momento atual do Brasil. É muito curioso o que está acontecendo, porque ele é uma pessoa com uma cabeça muito simples. Eu me sinto muito à vontade de falar do cenário político, porque assim, eu votei em branco na última eleição, coisa que eu nunca fiz na vida, fui sempre extremamente contra, mas nenhum dos dois me representava. Então, para mim, é uma coisa muito, muito clara, que eu fico muito à vontade de falar de todos os lados, porque eu não tenho raízes nem vínculos com ninguém hoje. Então, eu olho e vejo assim, o Bolsonaro se apaixonou pelo poder. Tudo que ele falou antes, que ele não queria continuar no governo, que ele ia ficar um governo só, não ia ser reeleição. Reeleição virou o fato mais importante da vida dele hoje. Ele sabe que o impacto desses R$600 foi uma brutalidade. O que vai bem no Brasil hoje? A agricultura e o consumo, principalmente na área de serviço, por causa dos R$600, que agora é 300. Ele sabe que isso pode reeleger. Só que ele quer o melhor dos dois mundos. Ele quer aprovar isso sem dar nem a reforma administrativa com algum impacto imediato, mas só com impactos futuros, e sem dar o CPMF digital. Só que isso é construir uma casa sem alicerce. Isso é você, além da dificuldade do teto de gastos, porque vamos lembrar que o teto de gastos pega despesa, e, portanto, não é só uma questão de origem de recurso, mas também de viabilização do lado legal. Ele não quer dar nenhuma dessas duas coisas para o Ministério da Fazenda, mas quer que, de alguma forma, seja aprovado o renda mínima. Então, cria um braço de ferro técnico que é inviável. É um cavalo com 3 pernas e 4 chifres e essa discussão vem andando sem ir a lugar nenhum. Ao mesmo tempo, começa a criar um cenário com alguns pontos muito positivos e outros muito negativos acontecendo em paralelo. A troca da liderança no Supremo teve muito bom senso. O novo presidente sentou com o presidente da República e falou: escuta, nós temos que sair fora dessas brigas de dia a dia, porque a quantidade de pontos de conflito nos próximos tempos são muito grandes. Se cada uma delas começar a bater boca, isso aqui vira cada uma Joana. Vamos discutir já, vamos colocar aqui, cada vez que houver alguma discussão entre um ponto e outro, eu e você, ou seja, os presidentes se preservam, se resguardam para arbitrar, se resguardam para negociar, para fazer com que as coisas trabalhem melhor. Esse é um ponto muito positivo. O lado da inflação, ela não foi consumida pela variação cambial, que foi muito grande. Isso impactou de uma forma que criou um cenário confuso no Brasil no curto prazo da inflação. Se você pegar o acumulado de 12 meses do índice de varejo dá 2 e o acumulado do índice de atacado dá 10. Basicamente por causa do câmbio. E esses repasses não vão acontecer porque não tem atividade econômica com força o suficiente para aguentar os repasses. Então, o 2 pode virar 2,5? Pode virar um 3? Pode. Mas ele não vai virar um 10. Tá? Isso vai cair de volta. Mas cria uma tensão. Quando você começa a olhar a tensão no lado político, nas questões fiscais, você começa a olhar o lado de orçamento, que agora em agosto foi colocado no Congresso, e começam a ver todos os braços de ferro naturais. O lado da inflação, o lado do câmbio mais alto, o lado da bolsa mais baixa. Tudo isso forma um cenário em que, talvez seja um pouco chocante, mas assim, é um cenário que aprova coisas. O Brasil, normalmente, ele tem que piorar para melhorar. O Brasil normalmente aprova coisas. Se você for olhar no Congresso, quando é que as medidas passam? Elas passam em momentos em que a tensão aumenta, em que as pessoas percebem que algo precisa ser feito para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Assim foram as últimas medidas aprovadas, né? Quando você teve a Previdência, quando você teve o marco do
do saneamento, que é uma coisa maravilhosa para o longo prazo do Brasil. E você só não está tendo outras coisas aprovadas hoje porque está num momento de hiato do Congresso, porque para a proximidade com a eleição. Se não fosse isso, hoje estava aprovando coisas. Tá? Eu acho que os maiores candidatos a aprovações no curto prazo é o Marco do Gás, que é um show, ele mexe na matriz energética, é uma coisa importantíssima, tanto quanto o saneamento. Saneamento é mais importante para o Brasil porque ele impacta no social. Tudo que você gasta no saneamento, 5 anos depois você economiza na saúde. E o Marco do Gás é muito importante na matriz energética, que viabiliza o custo do Brasil mais competitivo. Então, acho que esse é um ponto que tem grandes chances de passar. A PEC emergencial tem grandes chances de passar. E alguma chance mais difícil, mas talvez tenha alguma chance no Pacto Federativo. O Pacto Federativo talvez seja mais importante das medidas que nós precisamos hoje. Ela mexe com o teto de gastos, ela mexe com o Renda Brasil, ela mexe com alguns dos princípios que precisam de uma reforma administrativa mais potente. Então, assim, eu acho que estão criadas as condições tão ruins que viabilizam o Brasil andar. É irônico, mas é a realidade do momento. Então, é isso que a gente vive nesse momento. E quando você olha o país verdadeiro, o país real, você fala, o que está acontecendo aqui? Bom, por causa dos R$600, por causa de serviços hoje ser tão grande no PIB brasileiro, mais de 60%, você tem uma atividade econômica se mantendo num nível razoável, a agricultura, como sempre, vamos bater na madeira, indo muito bem, sendo o que a gente aspirava para o Brasil inteiro, um lugar onde há 40 anos foram traçadas diretrizes, houve consistência durante todo o tempo e hoje se colhe esses frutos de uma maneira maravilhosa. É aquilo que a gente vê nas empresas acontecer, as empresas que vão bem no longo prazo são aquelas que planejam, definem estratégia, põem as pessoas certas nos lugares certos e mantêm a consistência durante todo o tempo. Uma pandemia que gerou uma consciência social muito maior. Gerou. A gente percebe coisas em termos de responsabilidade social que eu, sinceramente, nunca tinha visto e fico admirado e até orgulhoso de ver. Muita gente se mobilizando. O problema social no Brasil ele é muito maior que o governo, então ele só se resolve com realmente mobilização dos empresários, mobilização das pessoas de uma forma geral, para se poder minimizar os efeitos. E realmente criou uma sensibilidade, uma consciência social que fez todo mundo se mobilizar, seja cestas básicas, seja em apoio onde fosse possível, onde as pessoas conseguiam apoiar no seu dia a dia. Foco muito grande em saúde, alimentação e um pouco em idosos. Os outros campos ficaram meio que com dificuldade de captação até nesse período. Porque imagine nesse período se fosse visitar uma empresa e dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui um projeto de educação para crianças. O cara vira para você e fala, meu filho, nesse momento eu estou comprando cesta básica. Depois que a gente sobreviver, a gente discute. Então, foi uma coisa interessante, porque durante a pandemia, todos os projetos ligados à saúde e alimentação e a idosos não tiveram nenhuma dificuldade de captação, muito pelo contrário, sobrou dinheiro para a saúde e para a alimentação. Todos os outros projetos ficaram à míngua. E a pergunta que a gente faz agora é assim, quanto disso vai ser permanente? Quanto disso é perene? Quer dizer, será que o ser humano é tão raso que ele vive tudo o que ele está vivendo, se sensibiliza e depois, quando as coisas melhorarem, ele esquece tudo e vai pular carnaval? Ou será que o ser humano está sensibilizado para isso e vai colocar e dizer assim, isso é uma mudança que eu preciso ter para sempre na minha maneira de me relacionar com a sociedade? Eu vejo exemplos das duas coisas, então eu não sei dizer ainda para onde nós vamos. Falo por mim mesmo, eu estou engajado num projeto há 25 anos, mas eu parei em um determinado momento e falei, é pouco. Porque a questão é que eu estou envolvido num projeto micro. E pela minha vivência, eu podia me envolver em um projeto macro.
Aí eu peguei alguns grupos de amigos e comecei a falar isso para as pessoas. E encontrei outros amigos nas mesmas condições. E a gente resolveu se envolver também num projeto macro. Então, nós juntamos um grupo de 8, 10 pessoas. Nós pedimos para umas 15 pessoas de diferentes áreas de educação conversarem com a gente. Então, nós pegamos os maiores experts de educação desse país, ou de projetos sociais em educação desse país, para fazer palestra para nós. A gente aprendeu com eles e começou a ver aonde será que a gente pode contribuir. E disso tudo a gente percebeu que o Todos pela Educação, que é um projeto que faz advocacy, que ele tenta mudar as leis do país, influenciar o Congresso, influenciar o governo, influenciar a sociedade, para fazer com que as medidas que precisam para que a educação avance de uma forma estrutural e mais musculosa. E a gente percebeu que a gente tem que conciliar. Por quê? Porque não temos portas, a gente conhece gente para cachorro pela vida que a gente levou, eu nasci duro para cachorro, ganhei um monte de dinheiro, então posso ajudar. Então, o que acontece? Nós juntamos um grupo de pessoas dispostas já, independente da sua participação já hoje, em projetos micros, projetos localizados, entrar em alguma coisa macro e tentar trabalhar também no macro pela educação do país. A gente percebe que mudou a cabeça da gente. Então, eu espero que mais gente nesse sentido tenha mudado de cabeça e tenha resolvido se engajar realmente no social, que é o que o nosso país precisa e muito. Vou contar um pouquinho para vocês do Reciclar. O Reciclar nasceu há 25 anos de uma maneira curiosa. Eu estava tendo uma aula de inglês e comentei com a minha professora que eu tinha vontade de ter um projeto social. Ela comentou que ela também. Ela falou que tinha muitos amigos que tinham tempo e não tinham dinheiro. Eu falei que eu tinha um monte de amigos que tinham dinheiro e não tinham tempo. 6 meses depois, o projeto nasceu, mexendo em algumas coisas estruturais. Ele mexia com papel reciclado, artesanal, que era uma coisa que ninguém falava ainda naquela época. Educação, primeiro emprego. E a gente começou a focar, pegamos na época, a favela do Jaguaré, que hoje já está virando Jardim Jaguaré, está ficando urbanizado, e juntamos 14 amigos, cada um adotou um adolescente, e a gente começou o projeto com 14. Fazendo o quê? Registrando, nós identificamos os maiores problemas, fizemos um acordo com uma escola de governo para eles selecionarem os melhores alunos. Nós levamos quase 5 anos para perceber que a gente não queria os melhores alunos. A gente queria aqueles que têm brilho no olho, vontade, garra para virar o jogo. Mas no começo a gente selecionava os melhores alunos. E começamos a trabalhar esses meninos. Muita conversa, muito papo, entender a realidade deles. A realidade era muito diferente da realidade de hoje. Naquela época, 80% deles, a casa era de pau a pique, madeira, não era alvenaria. Nenhum tinha chão, o chão era de terra. 80% das casas tocadas pela mulher, pela mãe. O homem não era quem permanecia com os filhos. 40% das mães alcoólatras. Então, assim, era uma realidade muito pesada. E quando a gente começou a falar de escolaridade, pra vocês terem uma ideia, no primeiro grupo de 14, 13 não sabiam como é que funcionava o vestibular. Porque a universidade era uma coisa fora do mundo deles, não era para eles. Um sabia porque a mãe tinha sido lavadeira numa casa onde o menino deu as apostilas do cursinho dele para ela, que deu para o filho, que falou, mas o que é cursinho, como é que funciona, e começou a ir atrás. Bom, dessa primeira turma, a gente conseguiu que 3 fossem para a universidade. E aí a coisa começou a andar. Nosso objetivo no primeiro momento não era torná-los universitários. A gente fazia uma linha de produção de papel reciclado, os bancos doavam listagens, a gente criava produtos, transformava aquilo em papel reciclado, desenvolvia produtos com papel reciclado, principalmente cartões de Natal, vendiam e isso ajudava a sustentar o projeto. Só que a gente aproveitava a linha de produtos para passar para eles conceitos de trabalho, de hierarquia, de responsabilidade, das coisas que eles iam encontrar na vida. A gente preparava eles para a vida. Era muito interessante, porque assim, uma das maiores dificuldades dos meninos era conseguir o primeiro emprego.
como eles não tinham tido o primeiro emprego, cada vez que eles iam, os caras falavam assim, já tem alguma experiência? Então, o que a gente fez? Nós contratamos todos os meninos. CLT, carteira registrada. A gente pagava salário mínimo para todos, dava as 3 refeições, eles trabalhavam meio período na linha de produção, o outro meio período eles iam para a escola e o outro meio período eles tinham reforço escolar com a gente. Português, matemática, informática e inglês. Os mesmos que nós damos até hoje. Bom, foi uma coisa muito curiosa o desenvolvimento do projeto. Primeiro, era um projeto caríssimo, né? Porque professor ganha mal, precisa ser remunerado. Então, a gente pagava os professores. A venda dos produtos tinha que ser a mercado. Então, os produtos, como eles eram subsidiados, eu não podia passar dentro do preço do produto que eu dava as 3 refeições para os meninos ou que eu pagava o salário mínimo, mas eles só trabalhavam metade do prazo. Fora que a gente pagava, na época, o salário no Brasil era R$100, o salário mínimo, e o tráfego pagava 100 por dia. É isso, gente. Há 25 anos atrás, o salário mínimo no Brasil era R$100 e o tráfego pagava R$100 por dia e não por mês. A concorrência era muito desleal. E o que a gente colocava para eles? Quantos amigos você tem com mais de 30 anos no tráfego? Nenhum. Até os 30 anos, todos já tinham ou morrido ou sido presos. Então, o nosso maior argumento é que nós estávamos dando vida para eles e ajudando eles a sonhar. E começamos a trabalhar nessa direção. E o Brasil foi mudando também. Hoje você encontra a favela do Jaguaré, quase um bairro. Não tem mais casa de madeira. As pessoas vivendo muito melhor. O padrão de vida completamente diferenciado. Então, assim, não é que os problemas brasileiros acabaram, pelo contrário. Mas o mundo mudou muito e o Brasil mudou muito e a favela mudou muito. Foram, nesses anos todos, mais de 500 alunos que se formaram na faculdade. E o projeto foi crescendo, ele começou com 14 por ano, foi crescendo, chegou a 250 por ano. Até 5 anos atrás, quando a gente resolveu virar o projeto de cabeça para baixo. Os casos de sucesso até ali eram muitos e muito bonitos. E vou dizer para vocês, mesmo se tivesse sido um, já tinha valido a pena. Teve muitos casos muito legais. Assim, eu lembro hoje, por exemplo, na terceira turma teve o Jorge, que foi ser arquivista na Aveirano, começou a conviver com os advogados, achou aquilo bárbaro, conseguiu uma bolsa na FES, estudou no Mackenzie, se formou e hoje é advogado na Aveirano. Eu lembro da Jenny, que tocou o projeto Acatu, do Hélio Matter. Hoje está casada com um gringo nos Estados Unidos, montou uma ONG para apoiar as ONGs brasileiras. Se você for na loja do Sami Tapetes, da Gabriel Monteiro da Silva, a menina que é gerente da loja é da terceira turma. Se você for no Santo Grão da Oscar Freire, tem uma mulata bonita, que é a gerente da manhã, do período da manhã, ela é da terceira turma. Ô, Cássio. Oi. Interessante, né? A gente fala às vezes de coincidência, mas na verdade não são coincidências, porque hoje, como o João Carlos falou e todos nós sabemos, é comemorado o Dia do Professor, né? E você está falando exatamente dessa questão da educação, né? E Santa Teresa, que é a doutora da igreja, né? Então, como é que as coisas vão se encaixando e que cada vez mais confirma essa necessidade da formação e da educação, né? Então, quando você falou aí uma hora que você falou, eu não sei o que vai ficar, como é que vai ficar, e eu acho interessante as pessoas começarem a falar muito do pós-Covid ou do novo normal, porque ninguém sabe, né, o que vai ser. Mas o que a gente precisa é de pessoas, né, que realmente preservem isso tudo que aconteceu agora, esse olhar humanitário, as empresas mais humanizadas, né, que a coisa realmente fique, né, que não seja por um momento, que seja perenizada, né? Então, nós precisamos trabalhar as pessoas para que elas tenham ética, que elas tenham propósito, né? Você estava falando no início de por que os jovens não ficavam, né? Porque eles queriam ser ouvidos e eles precisavam de encontrar um propósito dentro das empresas, né? Então, quando você falou de juntar os seus amigos, no fundo a DC é isso, né?
É uma união de pessoas que têm um propósito, né? E que querem perenizar esses valores, né? Que querem perenizar esse relacionamento e dar visibilidade à importância das empresas, né? Porque debaixo desse guarda-chuva da empresa, a gente tem uma enormidade, são famílias, né? São todos os stakeholders envolvidos. Então, acho que a gente está muito assim nessa linha, estamos aí juntos, né? E uma das coisas que você falou no início também, a respeito dos Estados Unidos, da transparência e tal. E a gente, você, lógico, deve conhecer aí as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu ouvia numa live uma pessoa dizendo que achava que a principal ODS era 17, que fala sobre as parcerias e meios de implementação. Então, quando você falou de transparência e tal, é nessa linha também, né, o Cássio, de parceria e de implementação. Foi o que você fez lá com seus amigos, né? Juntar pessoas. Acho que o intuito é muito por aí, né? Não sei se você entende dessa questão, né? E o Todos pela Educação também, nós já tivemos juntos, conhecemos, acho que é um trabalho assim, sensacional, e acho que a gente tem que cada vez mais juntar forças, né? Para não perder tempo e não ficar reinventando a roda. Então, o que você já faz e faz bem feito e que sabe que foi bom e que funciona? Para que eu vou ficar procurando isso? E, voltando lá no Padre Valdeir, juntando isso tudo, a questão da humildade, né? Porque a maior parte das pessoas, não, mas peraí, fui eu, isso daqui, quem é que assina? Vai no nome de quem? Então, se a gente realmente tem um propósito maior de transformação, não sou eu que tenho que aparecer, nem o Cássio, nem o Padre Valdeir, nem o Pinha, nem o João Carlos. É o que a gente está promovendo e o que a gente está realmente realizando, né? Então, acho que o caminho, nós tivemos aqui uma participação de norte a sul do país, algumas pessoas também de fora, da Itália, o professor Antônio Benatti, que falou aqui um pouco de todo esse... concordando com o que você disse, mas que nós estamos ainda, muitas vezes, utilizando modelos do passado que não se adequam mais, né? Para esse momento. Isso é onde a gente precisa olhar. Usando o exemplo do próprio Reciclar de Novo, num determinado momento, a gente convidou, talvez, o expoente de todos esses 500 que se formaram, é uma menina chamada Alda. Ela entrou no Reciclar com 14 anos, ela tem 39, é casada, tem 2 filhos. A Alda fez psicologia, tirou a família da favela, fez pós no Canadá, virou headhunter na FESA, que era a maior empresa de hunting no Brasil. Virou headhunter, virou gerente, virou diretora, virou acionista, saiu, montou sua própria empresa de hunting e hoje ela é membro do conselho do Reciclar. Então, fechou um ciclo. E num determinado momento, a Alda falou assim, será que a gente tem o projeto certo? Aquilo foi um murro no estômago, porque ela falou, pô, mas nós não estamos olhando o retrovisor? E nós fomos reavaliar o nosso projeto e chegamos à conclusão que a gente estava olhando para o retrovisor. Porque as necessidades da favela tinham mudado, as necessidades dos adolescentes tinham mudado, o mundo tinha mudado. A gente continuava fazendo assim, dizendo assim, olha, nós estamos fazendo a nossa parte, é o passarinho no incêndio, né? O passarinho ia no rio, enchia e jogava, o urubu falou, cara, isso aí não adianta nada. Ele falou, a minha parte eu estou fazendo. Então, assim, de repente ela sensibilizou o presidente do Reciclar na época, que era o Candiota, a repensar, e a gente resolveu repensar todo o projeto. E aí vem um ponto do que você falou, não só da humildade, mas da perenidade dessas ações, que o Reciclar tem a seguinte decisão, ninguém pode ficar mais do que 2 mandatos como presidente e depois vai para o conselho. Então, eu fui presidente 4 anos, fui para o conselho, Francisco Luna, economista da USP, foi presidente, foi para o conselho, a Mático, que é uma socióloga, foi para o conselho, o João Nogueira Batista foi para o conselho, agora o Candiota do conselho, é um ex-presidente o diretor do Banco Central, hoje quem está é o Maércio, o projeto é reconhecido pela ONU, é auditado pela KPMG, pro bono, mas a gente percebeu que tinha que sempre oxigenar para não ser um projeto de uma pessoa só, senão ele acaba.
Então, toda a contribuição e a bagagem das pessoas vai para o conselho e você tem uma diretoria pro bono. Vai renovando, né? Sempre renovando, vendo gente e retrabalhando as coisas para que a coisa se evolua. Bom, nós estamos aqui com, não sei se você conhece, Cássio, nós estamos aqui com o Genésio também, que começou um trabalho nessa linha sua de educação também, e que trabalha com jovens. O trabalho dele é o Crescer, e também o Rotary, que faz o trabalho com o Camp, né? E o CEE e tantos outros, né? Então, acho que realmente a gente precisa de mais pessoas, né, envolvidas com isso, para que a gente possa dar o dinamismo necessário, né? Atualizar e entender realmente as necessidades do nosso dia a dia, né? Então, acho que é importantíssimo que a gente possa unir forças. O trabalho da DCE é um pouco nessa linha também, de trazer junto aqui pessoas que possam inspirar, né? Acho que o momento é esse, né? De inspirar e de preparar pessoas para o que vier. Porque se nós tivermos pessoas resilientes e pessoas realmente com valor, nós vamos conseguir encarar o mundo que vier da maneira que ele vier. Então, o caminho é esse, de formação, de educação, e aqui temos uma série de agradecimentos e elogios aí pelo seu trabalho, e o mundo é muito pequeno, porque eu comecei meu estágio também lá na favela do Jaguaré, então subi, desci muito aquele povo ali, trabalhando com os jovens também, com as crianças. Então acho que a gente vai vendo aí o quanto que a gente pode realmente contribuir quando a gente associa mais pessoas. Eu vou só fazer um agradecimento aqui, depois eu passo a bola para você, para a gente já fechar. Eu agradeço aí o Pinho, a você, né, o Padre Valdeir, João Carlos, e também as empresas que nos apoiam, a Codem, Estruturas Metálicas, a CESUL, Desenvolvimento Urbano Sustentável, o Grupo Familiar Azamar, Capitalismo Consciente, que é nosso parceiro, e o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, que agora tem um novo programa chamado Jovem Talento, que para as empresas facilita o estágio, que é um estágio qualificado, para o jovem ele é sempre acompanhado, e para o jovem é uma oportunidade de iniciar, feito você falou da dificuldade, né? Qual é a sua experiência, gente? Se eu não tiver o primeiro trabalho, eu vou ter experiência como, né? Então, uma oportunidade de iniciar aí a sua atividade, a sua captação na área de atuação no meio de trabalho. Cássio, por favor, as suas considerações finais, e a gente depois passa para o Padre Valdeir. Pois não. Bom, o reciclar mudou muito nesses 5 anos para cá. Nós paramos da linha de produtos reciclados, nós nos tornamos uma organização de educação construtivista, por projeto, trabalhando simplesmente o socioemocional dos meninos e pagando para eles. Não tem mais carteira registrada, não são mais funcionários, mas agora a gente paga para eles cursos técnicos. Nós temos convênios com o SESC, Senai, Pan-Americana de Arte, Albert Einstein, e a gente identifica nos meninos qual é a espada mais forte e coloca eles em cursos. Quem seleciona hoje para nós não é mais uma escola, são 23 escolas estaduais selecionando os alunos que têm brilho no olho. E a gente pega dos 1.240 que foram a última vez, 1.224 que foram a última vez, escolhe 60. Eles entram, ficam 1 ano trabalhando socioemocional, e aí nós pagamos cursos técnicos para eles durante 2 anos, para eles se formarem, e colocamos mentores junto com eles que vão acompanhá-los nos próximos 5 anos, para a gente medir o resultado disso. Então, a gente se tornou uma empresa de educação, uma ONG de educação pura e de primeiro emprego. Não existe mais o lado de produção. E a gente faz tudo através de projetos construtivistas. Então, assim, a gente se renovou porque sentiu que o mundo tinha mudado. Então, é uma questão de mobilizar as pessoas, mas também tem um lado de a gente acompanhar para onde as coisas estão indo, para que a gente efetivamente consiga contribuir e agregar cada vez mais para esses jovens.
É um reciclar humano, né, Cássio? Não é um isso, nós estamos reciclando gente. Não é um reciclar de matéria-prima, mas de papel, mas é um reciclar da matéria-prima original, que é a pessoa humana. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Gostaria de convidar vocês, essa apresentação vai ficar no nosso YouTube, que não teve oportunidade de assisti-la inteira ou quiser compartilhar, fique à vontade. E venham fazer parte dessa rede da DCE, que é uma rede de lideranças internacional, presente em vários países da Europa, da América Latina, da África e da Ásia. E acessem aí o site da DCE, que é adcesp.org.br. Lá vocês vão ter muitas informações e também muito material de leitura. Peço ao Padre Valdeir que nos abençoe e, mais uma vez, agradeço a participação e a presença de todos e que seja aí um dia dos professores para a gente recordar, e não só recordar, mas com iniciativas positivas, como a do Reciclar, como a do Crescer e tantas outras que a gente tem por aí, que a gente possa realmente, e dentro das nossas empresas, né, formar pessoas de maneira integral, né, e para integrar essas pessoas dentro do mundo que seja mais sustentável, mais acolhedor e mais fraterno, e principalmente acolhendo as diversidades, que eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia, a gente encontra muito falatório de diversidade, mas pouco acolhimento, na verdade, né? Muito mimimi, muito, você me olhou um pouquinho assim, acho que você não está gostando de mim, então que a gente possa ter essa fraternidade, esse acolhimento. Muito obrigada pela participação de todos. Padre Valdeir, por favor. Bom, eu gostaria também de agradecer, Cássio, pela tua experiência, né? E eu acho que os insights da vida, eles precisam serem aproveitados, né? De repente, com o insight, nasceu algo que realmente tem ajudado muitas pessoas, né? E tem contribuído realmente para que a gente possa dizer que lutamos por um mundo mais justo, né? Porque a gente fala assim, tem que lutar por um mundo justo. Não, um mundo mais justo, porque já existe atitudes, né, de pessoas justas que lutam, que trabalham, que buscam realmente colocar os valores, né, humanos, valores cristãos, né, à frente de todas as coisas, e isso faz a diferença, né? Então, eu gostaria realmente de agradecer e pedir a Deus que realmente continue abençoando você e todo o seu trabalho, né? Bem como também agora todos que participam conosco nesse momento, dessa tua experiência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigada pela participação de todos. Mais uma vez, Pinho, João Carlos, Cássio, Padre Valdeir. Feito o Padre Valdeir falou, fiquemos, né, em paz e vamos em paz. Olhem aí as apresentações da DCE no Facebook, LinkedIn, usem as redes sociais, divulguem e vamos ter esperança de que realmente um mundo melhor, né, mais fraterno, é possível, com a nossa colaboração. Obrigada, um bom dia dos professores e vamos em frente. Bom dia a todos, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Cássio. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Gente.